irmãos, boa noite. Bom, gente, hoje a gente vai conversar, porque amanhã, dia 8 de março, né, Dia Internacional da Mulher, e eu pesquisei na internet, por incrível que pareça, não existe muita coisa sobre a participação da mulher dentro da doutrina espírita. É lógico, eu vou falar somente daquelas que atuaram e atuam ainda no Brasil, que as de fora fica para uma outra vez. Então, é uma singela homenagem, a essas pioneiras que batalharam desde o século retrasado para que realmente a doutrina pudesse fixar residência aqui no nosso país. Muitas delas, né, tiveram muitos problemas familiares, porque quando a doutrina surgiu na França, como era um país mais esclarecido, onde a cultura era mais elevada, as mulheres de lá, as médiuns de lá, não tiveram quase problema. Mas no Brasil, um país católico, sobre onde a igreja mandava a mesma coisa que o Estado, então a mediunidade foi perseguida. As famílias não aceitavam, muitas dessas mulheres ou foram passadas por loucas, enfiadas em sanatórios, ou a família isolou dentro de casa, ou até mesmo foram para os conventos para poderem ter uma liberdade. Outras não, outras aceitaram a luta e foram adiante. Principalmente, né, que o nosso povo, com esse sincretismo religioso grande que nós temos, né, então fica complicado. Então são as bruxas, as feiticeiras, as benzedeiras e tudo aí. Então vamos começar com essa irmã aqui, Adelaide Augusta Câmara. Ela nasceu no Rio Grande do Norte, ela é conhecida pelo pseudônimo de Aura Celeste. Ela foi uma médium curadora, tinha como mentor espiritual o médico Joaquim Murtinho, curou muitas pessoas e também trabalhou bastante em prol das pessoas mais necessitadas. Ela escreveu vários livros que foram publicados e ela atuou lá no começo do século, de 1800 e pouco, né, até 1900 e pouco, quando ela morreu, bem no século XX mesmo, a transição do 19 para o 20. Então foi uma mulher que se dedicou muito à divulgação da doutrina espírita no Brasil. Eu acho que muitas pessoas que estudam o espiritismo nunca ouviram falar de Adelaide, né? Mas é um dos baluartes da nossa doutrina aqui no Brasil. Eu tenho que ler os nomes, que são muitos, tá, gente? Benedita Fernandes. Essa irmã Benedita também, um dia ela ouviu um chamado assim: Benedita, promete sagrar-te inteiramente aos enfermos e pobres e sairás curada daqui. Desse dia em diante, ela começou a recolher crianças, principalmente, gente, que elas atuaram no começo do século, ou seja, tinha acabado de ter o fim da escravidão, mudado de império para república, e as crianças foram literalmente abandonadas nas ruas, porque aqueles que eram escravos foram soltos, muitos não quiseram ficar, e não dava para eles se passar fome na rua com as crianças, simplesmente eles abandonaram. Então essas irmãs aqui começaram recolhendo essas crianças, os mestiços, os filhos de escravos. Por quê? Porque eles estavam na condição de pedintes e elas foram recolhendo essas crianças, dando assistência material e assistência espiritual também. Ela foi uma médium passista e se dedicou à evangelização das crianças. Um fato curioso da Benedita é que ela tinha um espírito que a obsidiava de muito tempo. E ao ver o trabalho que ela fazia, ele a perdoou, ele se converteu e ele foi um dos grandes colaboradores na obra dela.
gente vê como o exemplo ajuda o outro a se modificar. Então, o valor dessas pessoas não é só a obra que fizeram, mas o exemplo que plantaram. Isso que é o importante. Temos também Maria Máximo. Nós aqui que somos de Santos conhecemos Maria Máximo, né? Quer dizer, podemos não conhecer pessoalmente, que eu não a conheci, mas sabemos que foi a fundadora do Centro Espírita Ismênia de Jesus, que foi fundado por ela e pelo marido em 1937. Eles eram portugueses de nascimento, atores de teatro, e vieram fazer uma turnê no Brasil, excursionar para se apresentar. E numa das apresentações, Maria ficou mediunizada no palco. E o seu mentor espiritual falou que ali terminava a sua carreira e ia começar uma nova carreira. E ela, juntamente com o marido, aceitaram essa tarefa, fundaram o Ismênia de Jesus em 1937, já recolheram 20 crianças abandonadas num período de moradia mesmo. 3 anos depois ela fez uma cozinha e começaram a distribuição de refeições, coisa que é feita até hoje no Ismênia de Jesus. Quem passa lá na Campos Melo, umas 11 horas da manhã, já tem aquela fila de irmãos. Então é um trabalho que não foi interrompido. Aí, junto com o Ismênia de Jesus, ela fez a Casa dos Pobres, por isso que está escrito lá, Casa dos Pobres, que é para receber esses irmãos mais necessitados. E ela teve uma obra muito significativa. Mais tarde ela fundou o Colégio Ordem e Progresso, que funciona até hoje, que é uma escola espiritualista, e faz com que as crianças, os jovens que lá estudem, já saiam com uma formação sobre a vida do espírito. Então ela teve uma obra muito grande, inclusive ela foi muito ajudada, e uma vez quando ela chegou na casa, entregaram para ela um cheque vultuoso, e ela se assustou. Ela falou, não, a pessoa se enganou. Aí ela viu e mandou procurar saber quem era. Era um político que morava em São Paulo. Ela foi lá, bateu na porta dele, falou, foi recebida por ele, falou, olha, eu vim aqui porque me entregaram isso lá na minha casa espírita, e eu acho que o senhor se enganou, isso aqui deve ser destinado a outra coisa e não a minha instituição. Ele falou, não, eu fui lá e eu dediquei a ele. Nisso o mentor dela falou, Maria, o cheque só foi um pretexto para você vir a esta casa. Pede para visitar o filho dele. E ela falou, o senhor me permite visitar o seu filho? O homem se assustou, como a senhora sabe que eu tenho filho? Não posso deixar, porque meu filho é lunático, vive na camisa de força, tem 2 enfermeiros, e ele é muito agressivo, e eu não posso colocar a senhora junto dele. Ela falou, não, o senhor pode deixar que eu quero vê-lo. E aí ele assentiu. Quando ela chegou no quarto do moço, realmente viu ele amarrado na camisa de força, dementado, tudo. Ela pediu aos enfermeiros, tirem a camisa de força dele. Mas, Dona Maria, tire. E ela chegou perto dele, passou a mão na cabeça dele, fez uma oração. E aquele espírito que obsediava aquele rapaz foi retirado e ele teve uma vida normal o resto da sua vida. A Maria Máximo, ela teve todos os tipos de mediunidade que a gente conhece aí no livro dos médiuns. Ela foi psicógrafa, ela foi psicofônica, materialização, transfiguração. Então nós temos um relato da mãe da Maribel, que é a presidente aqui da nossa casa, que desde criança frequentava lá, e então ela disse que um dia, a mocinha estava na plateia, e eles começaram a ouvir barulho de ondas do mar. E nisso, ela veio planando em cima de toda a plateia. Era uma pessoa que tinha uma mediunidade magnífica e realmente fez uma obra magnífica, não só aqui na cidade, mas também lá em Ribeirão Pires, que ela foi para lá para melhorar a sua saúde física, tudo, e acabou desencarnando lá mesmo, e 2 horas depois do seu desencarne, ela já deu uma mensagem lá no Ismênia de Jesus de Ribeirão Pires, que é uma chácara que eles tinham lá,
para plantar e criar galinhas e ovos para poder mandar para cá e distribuir aos necessitados. Então, é uma obra que até hoje permanece, porque foi feita com amor, com boa vontade, e ela realmente quis fazer com que essa tarefa que foi a ela delegada, ela transformou o que a gente diz, o limão numa limonada, tá? Temos uma outra, Terezinha Oliveira. A Terezinha é aqui de Santos, né? Mas quando ela era menina, ela já era espírita, de família espírita, a família dela se mudou para o interior. Ela cresceu, estudou, se tornou uma oradora, conferencista, ela deu palestras no Brasil inteiro, escreveu livros também, e ela sempre tratou a doutrina espírita como ciência, como de fato e de verdade é. A doutrina espírita também é ciência. Temos a Ivone Pereira do Amaral, também foi uma médium extraordinária, também com tudo quanto é tipo de mediunidade, e ela escreveu muitos livros, sobre obsessão, e o mais conhecido dela, né, o mais famoso, é o Memórias de um Suicida. A Ivone do Amaral, ela militou até o fim da vida dela na doutrina espírita. Agora vamos falar de Zilda Gama. Zilda Gama era uma professora lá em Juiz de Fora, e quando ela era mocinha, os pais faleceram e ela ficou com a tarefa de criar os irmãos, 5 irmãos. E a mediunidade dela começou a se manifestar a partir do falecimento do pai e de uma irmã, quando ela começou a receber mensagens do pai e da irmã. Ela fundou também um centro espírita lá, e também ela recebeu em 1912 uma mensagem assinada por Allan Kardec. Nessa época, Zilda Gama não conhecia a doutrina espírita, ela só era um instrumento. Então, para as pessoas que aí dizem aí que o Chico Xavier é a reencarnação de Allan Kardec, isso já é uma prova que não é, porque nessa época o Chico estava reencarnado lá em Minas Gerais, em Pedro Leopoldo, e ele tinha 2 anos de idade, tá? Em 1916, ela foi avisada que receberia livros e que seria assistida pelo espírito de Victor Hugo. Ela recebeu novelas, muitos livros, e também trabalhou com afinco divulgando a doutrina espírita. Corina Novelino. A Corina é um fato interessante. Ela foi aluna de Eurípides Barçanufo, lá na cidade de Sacramento. Ela foi aluna do colégio que ele fundou, o Colégio Allan Kardec. E ela se formou lá e ela continuou a obra de Barçanufo. Ela foi professora da escola, foi diretora e continuou como discípula do Barçanufo, continuou a sua obra de evangelização, de educação perante as crianças da cidade de Sacramento. Ela também fundou o Centro Espírita Fé e Caridade e o Lar de Eurípides, que recebia meninas carentes, tá? Temos Zíbia Gasparetto. Bom, a Zíbia Gasparetto também, quando despontou a sua mediunidade, ela já era casada, já tinha 2 filhos, e um dia ela acordou com formigamento no corpo, levantou da cama, começou a andar e escutava um homem falar em alemão. O marido dela se assustou, chamou uma vizinha, a vizinha veio, fez uma oração e essa voz cessou. No dia seguinte, o marido foi a uma livraria e comprou o Livro dos Espíritos, e ele começou a frequentar a Federação Espírita de São Paulo. Então toda semana ele ia no estudo. Ela não podia ir porque tinha os filhos pequenos. E aí eles faziam um culto do Evangelho no lar, toda quarta-feira. Até um dia que ela falou, não aguento o peso na mão, ele deu papel e lápis e ela começou a escrever. Então ela só escrevia no dia do culto no Evangelho do lar. Ela publicou mais de 40 livros, né? Sempre assistida pelo espírito Lúcio. Sueli Caldas Schubert. Sueli ainda é viva, graças a Deus.
é uma médium conferencista, também já escreveu vários livros, inclusive aqui na casa nós temos livros, já estudamos os livros dela. Ela é ótima, a Sueli. E continua aí a tarefa dela pelo Brasil, se dedicando à doutrina espírita, da maneira que a espiritualidade colocou essa tarefa para ela. Marlene Nobre, doutora Marlene Nobre, uma médica espírita, que nasceu num lar espírita, os pais delas eram espíritos, a mãe dela aos 19 anos foi a primeira presidente de centro espírita no estado de São Paulo, e ela foi estudar medicina em Uberaba. E lá em Uberaba ela se aproximou de Chico, e os pais dela também eram amigos de Caibar Schutel, então ela sempre foi aconselhada. Quando ela se formou, depois casou, e ela veio para São Paulo trabalhar, ela começou a exercer a medicina e também a exercer o lado dela espiritual, ajudando as mulheres, já que ela trabalhava no hospital público, ela era obstetra e ginecologista, assistindo aquelas com doenças mais graves, dando apoio, dando passe, levando amor. E ela fundou a Associação Médica Espírita Brasileira, junto com outros, e também a Associação Médica Espírita Internacional, onde ela foi presidente, levando assim a todo o centro acadêmico a doutrina espírita. Graças a esses médicos que se uniram nessa missão, muitas faculdades de medicina do Brasil já têm lá uma cadeira que estuda o espírito. Várias. E vários hospitais em São Paulo, públicos, também têm, graças a ele, trabalho de passe, de evangelho, junto com esses irmãos. Principalmente na área manicomial, né, em manicômio, né, onde eles fazem toda semana o evangelho e os doentes têm um ótimo melhora, diminui o remédio que eles usam, os cardíacos melhoram também muito, então a doutora Marlene foi notável nisso, além do que pelo Brasil e pelo mundo, ela deu várias palestras, né? Então se vocês quiserem ver, no YouTube tem muitas palestras dela, mas infelizmente a espiritualidade diz que a energia do espírito dela não comportava mais no corpo físico. Então ela desencarnou o ano passado, aos 77 anos, mas está na pátria espiritual, trabalhando com todo amor, com todo afinco, porque o trabalho é eterno. A gente não morre e descansa, a gente continua trabalhando. Isso é, quem quer, né? Bom, gente, essa foi a minha lista, né, das 10 mulheres que mais se destacaram, ao meu ver. Mas não que elas precisem disso, porque o trabalho delas só fez bem para elas mesmas, mas elas servem de exemplos para nós, que muitas pessoas chegam na casa espírita e quando conversam lá com o orientador da casa, tu fala, olha, seu problema não é nenhuma doença física, nenhuma doença psicológica, o seu problema é que você tem uma mediunidade e não está sabendo lidar com ela. Olha, eu vou te convidar para você fazer o evangelho, para você estudar. A pessoa foge da sua tarefa e continua batendo cabeça por aí e acaba tendo doenças graves que ela mesma adquire. Por quê? Porque ela foge das suas responsabilidades. A vida dessas mulheres não foi fácil, para nenhuma delas, mas elas tinham uma determinação, elas aceitaram o chamado do Cristo e elas quiseram continuar trabalhando. Então, não é só essas que, algumas já são desencarnadas, mas vocês vão falar, e as desencarnadas, né? Então, nós também temos na pátria espiritual muitas irmãs desencarnadas que, quando estiveram aqui na Terra, não fizeram um trabalho dentro da doutrina espírita, mas fizeram trabalhos fraternos. Então, é o caso de Anália Franco. Anália Franco era uma educadora, pedagoga, e ela fundou mais de 100 instituições para abrigar crianças carentes. Inclusive, a primeira que ela fundou no interior, cederam a casa para ela, um coronel cedeu a casa, um fazendeiro, mas quando a mulher dele descobriu que lá tinham crianças brancas e negras, ela não aceitava aquilo, só podia ter crianças brancas. Então eles pediram
pediram a casa de volta. Ela, com o salário dela de professora, alugou uma outra casa, mais humilde, mais modesta. Só que não tinha dinheiro para dar comida para as crianças. Ela se fazia de mendiga, ia à rua, pedia aos comerciantes e, sendo assim, ela fundou 100 instituições, inclusive aqui na nossa cidade, na Avenida da Costa, o Colégio Instituto Anália Franco. Temos também Alta de Souza. Alta de Souza, uma jovem nordestina que desencarnou com tuberculose aos 24 anos, era poetisa, mas a doença a levou mais cedo e ela, na vida, só publicou poesias, artigos em revistas, em jornais. Mas na espiritualidade, ela se reprogramou e começou a sua tarefa. Tanto é que mais de 600 crianças lá na Bahia, na Casa do Caminho, tem como mãe na sua certidão de nascimento Alta de Souza e como pai Divaldo Pereira Franco. Porque toda criança tem direito de ter o nome de pai e de mãe no seu documento. Então, são os filhos que ela não teve na vida, mas que ela adotou na pátria espiritual. Mais de 600 crianças. Isso é lindo, né, gente? Que exemplo, nossa! Como nós estamos longe disso, meu Deus do céu! Nada, nada, nada. Temos também Joana de Ângeles, que foi em várias vidas, foi freira, inclusive na Bahia, ela foi uma madre superior, e hoje é mentora de Divaldo Franco, e tem vários livros aí, principalmente, né, que ela se dedica muito ao estudo da mente das pessoas. São livros um pouco difíceis de entender quem não é do ramo, mas são aquelas pessoas que entendem, sabe, que são bem explicativos. Temos também Maria Dolores. Maria Dolores foi uma professora, foi uma pesquisadora, uma poetisa, e também, quando foi para a pátria espiritual, aos 58 anos de idade, se dedica a fazer a nossa vida mais feliz, ditando pelo Chico Xavier lindas poesias e poemas. Temos a irmã Sheila. Irmã Sheila foi uma alemã, enfermeira, uma mulher lindíssima durante a Segunda Guerra Mundial. Ela desencarnou durante a guerra, trabalhou um período lá na Alemanha, mas depois foi enviada em missão ao solo brasileiro, onde faz a sua tarefa até hoje aqui, tá? Irmã Sheila. Temos Meimei, que é a protetora das crianças e dos jovens. Meimei também desencarnou cedo, com 24 anos, não fez nenhum trabalho, mas na pátria espiritual ela aceitou a tarefa de ser a tutora das crianças. Então, temos várias creches, temos casas espíritas com o nome de Meimei, porque ela se dedica a cuidar das crianças, principalmente nas casas onde tem evangelização infantil. O espírito de Meimei está ali assessorando aquelas irmãs que estão se dedicando a isso, para que nós possamos educar esses espíritos para a humanidade. Temos também as nossas irmãs rezadeiras e benzedeiras anônimas, que tanto ajudaram as pessoas, que antigamente não havia remédios, antigamente não havia antibiótico, as famílias eram numerosas, e essas irmãs, com a sua mediunidade curadora, benziam as crianças, preparavam chás, ensinavam como fazer e eram médiuns de cura. Essas irmãs também não podem ser esquecidas. São irmãs anônimas, hoje tem poucas, né, porque tudo evoluiu e já não há necessidade, mas foram irmãs que trouxeram muitas vidas ao mundo, salvaram muitas crianças, muitas pessoas doentes, com a sua simplicidade, utilizando da matéria-prima da natureza e com a sua energia, com o seu fluido e com a assistência espiritual. E tantas outras, gente, que para a gente citar, eu ficaria aqui a noite toda. Mas eu queria dizer que muitas ficaram fora, como Vera Lúcia Marinzec de Carvalho, que tem mais de 40 livros publicados,
Lígia Barbieri do Amaral, Dora Encontre, que é uma pedagoga espírita, ela está aí na mídia, ela é moderna, os livros dela são muito bons para quem quer trabalhar com criança. Laura Bergalho, a Laura, ela está adaptando os livros da codificação para as crianças. Então, o mais famoso dela até agora é o Livrinho dos Espíritos, que numa linguagem infantil, ela está para poder a criança ser evangelizada. Agora vamos falar das nossas irmãs aqui da cidade de Santos, que trabalham aqui em Santos também e lutam. Então, vamos citar aqui a dona Araci Barbieri, lá do Ninho de Luz e Amor, uma instituição que acolhe mães que perderam seus filhos. Vamos falar da Carolina, lá do Centro Jesus e a Caridade, da Sueli Fernandes, lá do João Cabete, da Laír Goulart, do Irmã Angelina, da Luci Fernandes, do Cáritas, da Mariquel Marques, também do Cáritas, e tantas outras irmãs que renunciaram, muitas, à sua vida social, à sua vida pessoal, tiveram atritos familiares, porque ouviram o chamamento de Jesus. Essas irmãs são elas que estão nesse momento sendo o exemplo vivo do que é ser um seguidor do Cristo. O que é ser uma criatura que entende que nós não viemos a esse planeta a passeio. Nós viemos aqui para cumprir uma tarefa. Muitos desertam do caminho, mas cada um responde por si. Porque todos temos o livre-arbítrio. Mas devemos pensar, o que eu dou as costas hoje, talvez não vai ser amanhã a minha dificuldade maior. Se eu fui chamada, por que não ouvir? Se eu me propus, por que eu esqueci? A vida material é maravilhosa, ela é tentadora, ela nos dá coisas que nos fazem bem, coisas que a gente tem satisfação, mas a vida espiritual, que é a verdadeira vida, a vida eterna, é essa que vai nos levar à caminhada de luz. E nós não podemos deixar de lado esse chamamento. Vamos nos inspirar nessas mulheres que lutaram muito e que ainda lutam, porque não é que passaram para o plano espiritual que a luta delas terminou. Muito pelo contrário, a luta delas começou novamente, em outra esfera. E que nós possamos ter essa consciência, possamos realmente abrir o nosso coração, saber que se Jesus nos chama, é porque Ele confia em nós. E não devemos decepcionar. Devemos dizer, meu Pai, tenho certeza que eu sou um instrumento ainda muito rude. Sou uma pá sem cabo, mas mesmo sem o cabo, dá para me cavar. Então é isso que a gente tem que perceber em tudo isso. E que amanhã, que a mídia faz, o Dia Internacional da Mulher, muitas coisas boas eles colocam, mas também colocam muitas futilidades. Mulher não precisa de uma roupa de marca, de uma maquiagem top, do carro da moda, do marido bem-sucedido. Mulher precisa de amor, de respeito, de dedicação, de carinho, de admiração, de fraternidade. Mulher precisa ser sempre forte, porque afinal somos nós que damos a luz. Então, a todas as mulheres aqui presentes, as ausentes, as encarnadas, as desencarnadas, que Deus abençoe, que Jesus as proteja e que Maria as envolva no seu amor, porque mesmo ela sendo a mãe de Jesus, ela não está na vida espiritual de braços cruzados, nem sentado num trono de ouro. Ela
está trabalhando no Hospital de Maria, no socorro ao suicídio,